Estamos de volta. Hoje estamos aqui discutindo sobre permacultura, falando sobre os pilares desse conceito, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas, cuidar do futuro, retribuir excedentes. É esse tópico que a gente vai conversar neste bloco, mas antes eu quero ouvir a Adriana, que tinha algo para acrescentar no papo que a gente estava discutindo no bloco anterior, que era sobre o cuidar das pessoas. Adriana, é contigo. Um outro aspecto desse princípio é que, na permacultura, o ser humano é o centro da responsabilidade, né? Então, ela é baseada na autorresponsabilidade e o ser humano como gestor, o manejador dos sistemas que ele desenhou, né? Então, também cuidar para que esse ser humano tenha as suas necessidades supridas, né, até para a própria sustentabilidade do projeto, né? Então, como que eu vou continuar fazendo práticas regenerativas se eu não tenho nem o que comer, nem como sobreviver, né? Então, nesse sentido também. Agora, falando do futuro, né, falando desse terceiro princípio, né, que é cuidar do futuro. A gente vive numa sociedade que tem uma lógica que, como parece que os recursos naturais não têm fim, né? Isso não é uma realidade, a gente está caminhando para o caos, e como que a permacultura nos faz refletir sobre esse tema, sobre essa lógica que a gente vive nessa sociedade enlouquecida, que é a realidade de todos nós no momento. Desde do surgimento do conceito, né, desde dos primeiros textos do Bill Mollison, que ele escreveu lá com David Holmgren, né, que são os fundadores, os idealizadores da permacultura, já há um reconhecimento de uma crise energética, que é o reconhecimento disso que você traz aí na sua fala, Ricardo, né, de que os recursos, apesar da gente viver como se eles não tivessem fim, eles têm fim e estão caminhando para o seu esgotamento, né, em muitas de suas componentes. Então, quando a gente fala de redistribuir os excedentes, quando a gente fala de cuidar do futuro, é justamente de ressignificar essa relação com esses recursos, né? E aí, Cláudio fala de uma forma muito sábia, né, com relação a esse termo de recurso, né? Na medida que ele traz a perspectiva utilitarista de que a gente construiu nas últimas décadas uma sociedade humana, né, baseada na utilização da natureza para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio desenvolvimento. Esse modelo também de desenvolvimento, esse conceito de desenvolvimento também que é muito questionável, né, que também precisa ser ressignificado também. Então, pensar no futuro e repartir os excedentes, repartir os recursos, passa, sem dúvida nenhuma, por uma reflexão política, por uma reflexão de modelo de organização social no qual a gente se estabeleceu como sociedade, né? Passa na gente repensar sobre capitalismo, passa sobre a gente repensar a forma mesmo de organização das nossas cidades, a forma como a gente produz alimento, a forma como a gente distribui os alimentos, a forma como a gente habita, a forma como a gente lida com o nosso próprio corpo, com a nossa própria saúde. Então, redistribuir os excedentes passa por um processo de retomada, de um processo de tomada de consciência. Eu sinto muito que a gente está ainda vive muito na inércia, né? Vive muito em termos amplos, né? Em termos mais gerais, em termos de sociedade, a gente ainda vive muito sem a consciência do que efetivamente está acontecendo no planeta, sem a efetiva consciência do que está, do tamanho da ameaça que existe frente à permanência da espécie humana no planeta. Então, repartir os excedentes demanda que a gente tome essa consciência, que a gente reconstrua essa consciência diante do planeta, diante desses chamados recursos, né, que a gente precisa reconstruir também esse próprio ideal, para que a gente possa construir uma nova forma de habitar, de repartir, de compartilhar, de viver em sociedade mesmo.
Daniel, você falou em tomada de consciência, e eu estava aqui pensando, né? Esse conceito da permacultura, né, ele surge inspirado no modelo de vida, né, dos aborígenes na Austrália, né? Então, eu acho que a gente tem que também fazer esse caminho de volta, né? Olhar para os ensinamentos das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, a forma como eles se organizavam enquanto sociedade. Eu acho que a gente tem que tomar essa consciência e fazer esse caminho de volta, né? O que vocês acham dessa reflexão? Eu acho que a gente precisa se inspirar, retomar, olhar para os nossos ancestrais, olhar para aqueles que nos antecederam, nos inspirar, mas sem perder de vista também o contexto que a gente está hoje, porque nós precisamos estar num contexto de transição. O contexto de transição não necessariamente significa um contexto de retorno, significa um contexto de olhar para frente, olhar para o futuro, mas inspirado também nos nossos ancestrais, nessas práticas que acabaram ficando esquecidas, mas sem perder de vista que a gente olha para frente, a gente olha para o futuro, a gente olha para um novo momento na história mesmo da humanidade, né? Deixa eu pegar essa bola aí, Ricardo. Eu estou muito feliz, muito satisfeito de ouvir o Daniel desde a primeira fala, porque eu acho que a gente está bem sincronizado, né? Mais óbvio, são os permacultores, né? Mas, enfim, tem várias vertentes e tem uma atualização. O CJ hoje, com 42 anos de idade, 22 anos de permacultura, pensa algumas coisas, obviamente, diferentes do CJ lá, que começou a permacultura com 20 anos. Eu, quando comecei a permacultura, eu queria fazer minha primeira casinha de barro, plantar minha agrofloresta e tal. E hoje eu sei que menos... Talvez, deixa eu melhorar aqui, eu ia falar que é menos importante. Não é que é menos importante, mas o grande desafio... Pronto, assim fica bom. O grande desafio não está mais nas técnicas. A gente tem técnica e tecnologia para solucionar todos os problemas da humanidade. Todos, todos, todos. Da fome à produção de energia sustentável, a gente tem condição técnica e tecnológica para fazer. Por que a gente não faz? Porque tem um sistema que não quer redistribuir os excedentes. O que são esses excedentes? Esses excedentes é aquela informação que eu vou falar aqui menos... de um modo não muito preciso, mas que 1% da população, né, lá o famoso 1%, detém 50% da riqueza. Quer dizer, tem um cara, 2, 3, meia dúzia de caras, que um desses sozinhos tem a fortuna, né, em grana, em riqueza material mensurável, maior do que países e nações inteiras. Então, isso, por si só, é insustentável. E onde que a permacultura entra concretamente nisso? A gente vai pensar a nossa ocupação do território, mas a gente vai lembrar que quem ocupa esse território são as pessoas, e aí entra no que você falou, que modelos de relacionamento são esses, que modelos de organizações sociais são os modelos que a gente vai trazer. Então, aqui nessa parte, a permacultura ela tem um aspecto do processo de design, né? A metodologia da permacultura propriamente dita chama-se design, né? É você desenhar a ocupação do território e a organização das pessoas. Tem um capítulo do livro que chama-se Estruturas Invisíveis. Então, nas estruturas invisíveis, a gente vai falar de economia solidária, economia criativa, sabe? Fugiu agora aqui alguns conceitos que a gente tem usado muito. Então, por exemplo, eu, hoje, na minha casa, também não tenho uma horta, tenho uma outra alfacezinha ali, uma coisinha, mas a minha produção eu compro de um agricultor dentro de um negócio chamado CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. É um modelo de negócio dentro da economia solidária, aonde eu me relaciono diretamente com o agricultor, que não precisa ter o ponto em nenhuma feira, então ele não paga a taxa da banca, porque ele não precisa de uma feira, sou eu com ele não precisa pegar dinheiro emprestado no banco para pagar altas taxas de juros. Então, olha só, a gente tem um sistema que foram pessoas se organizando entre si que consegue simplesmente... A gente ainda usa o dinheiro, mas isso evolui até para, olha, seguinte, eu vou levar a comida que você produz e vou te dar em troca a minha capacidade de construir uma obra na hora que você estiver precisando fazer uma casa ecológica. A gente vai evoluir para isso. E muito importante o que o Daniel falou, e eu tenho bastante cuidado com isso hoje, Ricardo. Antes eu não tinha tanto, mas agora já um coroinha maduro, né, barba branca, de que as pessoas entendam muito concretamente o que a gente quer dizer. E a gente não está falando, e a gente ouve isso por aí, né, dos anti, né, os negacionistas e tal, os do contra, que, então você está me falando de voltar a virar índio,
de voltar para as cavernas? Não. Eu estou falando de se eu tenho um laptop, que a energia que alimenta esse laptop seja uma energia solar, né? Se eu tenho um banquete na minha mesa, que seja de orgânicos e que não esteja faltando para ninguém pelo fato de eu ter, né? E que desse meu banquete não tenha lixo, não tenha excesso, não tenha sobra. Então, o princípio dito completinho, ele é redistribuir os excedentes, né? Cuidar do futuro e impor limites ao consumo. Impor limites ao consumo. Então, aí a gente vai lá para o princípio 1, vinculando os 3, que é a maior forma principal, e essa foi a fala inicial lá do Daniel, que eu gostei muito, que é o que eu tenho batido bastante hoje. A melhor forma de um cara que mora num apartamento hoje fazer parte desse movimento para a sustentabilidade é estar atento ao seu consumo. Isso significa, se for comprar uma cenoura, não comprar na bandeja. Se for comprar um suco de laranja, comprar a laranja e fazer o suco em casa e não comprar na Tetra Pak, tá? E se for escolher uma alimentação, que escolha uma alimentação com menos carne, por exemplo. Porque quando a gente fala, só para fechar aqui, de impacto do consumo, nós, pessoas comuns, somos o último elo de uma grande cadeia de insustentabilidade. Então, o hambúrguer que está lá na lanchonete, ele começou desmatando a Amazônia e o Cerrado. Tá? Para não me alongar demais, desmata-se, faz o pasto, acontece um monte de coisa no meio do caminho, esse hambúrguer chega, a carne, lá na lanchonete. Eu, quando vou consumir, eu sou cúmplice, para usar uma palavra bem forte, do desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Eles não desmataram porque eles são malvados. Eles desmataram porque lá na ponta alguém vai comprar essa carne. Vamos discutir na sociedade se a carne está sendo mais exportada ou menos importada. Falar da quantidade absurda de água, né? Era aí que eu ia chegar para concluir. Para o exemplo ficar mais claro e eu passar a bola, que eu falo demais, né, Ricardo? O que acontece? A gente pensa, vamos economizar água no apartamento. Fecha a torneira na hora de escovar o dente e na hora de se ensaboar. Legal, isso é bom, isso é simbólico, isso motiva. Mas o consumo da água está no bife do dia a dia, está no isopor do dia a dia, está no... sabe, nesse consumo da água invisível. E um outro aspecto que eu acho importante a gente falar também é que o agronegócio, esse sistema industrial, né, de vida que a gente tem hoje, usa a falácia de que a permacultura não tem escala. Mas não dá para fazer em grandes áreas, né? E eu digo que dá, né? Claro, uma pequena escala unida com outra, com um modelo diferente de gestão e de compartilhamento, cria uma grande escala sustentável, regenerativa, né? E também esse terceiro princípio ético, eu vejo que tem a ver com a escala de renovabilidade das coisas, né? Porque o planeta é infinito, os recursos do planeta são infinitos, quando a gente pensa que eles se renovam, os ciclos se refazem, né? Então, a água é sempre a mesma. A água do planeta vai acabar? Não vai acabar. Só que nós estamos rompendo o ciclo da água de uma forma que a água não chega onde ela tem que chegar. Quando chega, está poluída, né? A gente não consegue ter acesso a um rio para tomar um banho, por exemplo, né? Por quê? Simplesmente porque a gente está jogando esgoto no rio. Porque a gente está jogando agrotóxicos no solo, quando chove, vai para o rio. Aí a gente abastece uma cidade com água contaminada com agrotóxicos. Né? A gente tem isso muito forte aqui no Mato Grosso do Sul, uma realidade, né? E isso é promovido pela agricultura em larga escala, que se diz tão produtiva, que se diz tão... que mata a fome do mundo, né? Então, essa questão da escala... e também a consciência dos limites, né? Eu acho que esse princípio é a consciência dos nossos limites, até onde vai a escala de renovabilidade do que eu estou consumindo, e se eu estou consumindo numa escala, numa quantidade que permita que essa renovação aconteça. Por exemplo, o petróleo, ele é renovável em bilhões de anos. Pode ser que exista petróleo por cima dos escombros da nossa civilização, daqui bilhões de anos. Mas a gente usa o petróleo como se fosse água, como se ele se renovasse a cada dia, né? E não é.
Então, entender mais do que fechar a torneira, como você falou, é a gente entender como é o ciclo da água, como uma floresta interfere no ciclo da água. Como eu preservando uma floresta, eu vou restaurar nascentes, eu vou preservar os rios, né? Eu acho que a permacultura está muito assim focada nisso, de restaurar os sistemas que estão nos alimentando, em nível local, no meu quintal, na minha cidade e no planeta todo em consequência. Gente, infelizmente chegamos ao final. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Eu acho que vocês trouxeram uma contribuição incrível nesse bate-papo de hoje. Muito obrigado por distribuir, compartilhar o conhecimento de vocês, né? E é claro, né, a permacultura é um ato político, independente de partido, independente de ser de direita, de esquerda, comunista, e ser capitalista, socialista, enfim, é um ato político, porque viver é um ato político, e a gente quer viver de uma maneira melhor, mais igualitária, num mundo melhor, e eu acho que é para isso que vocês estão trabalhando, não é isso? Sem dúvida, Ricardo. Acho que o objetivo de todo mundo que trabalha com permacultura, conectado com esses valores, é justamente contribuir para a restauração do planeta. Então, já queria, desde então, agradecer a oportunidade que vocês nos deram de estar falando um pouco sobre isso, me colocar aqui à disposição para outros momentos, se assim for do desejo. Manifestar também a satisfação de conhecer a Adriana, CJ, e você também, Ricardo, e estamos juntos aí para uma próxima. Obrigado. Adriana? Grata, Ricardo. Agradeço também a equipe que entrou em contato comigo, né? Através da indicação do CJ. E foi uma alegria revê-lo e conhecer o Daniel também. Espero que a gente tenha futuras interações e parcerias, e eu estou à disposição tanto de vocês para futuras interações, quanto do público, né? Me procurem nas redes sociais para tirar dúvidas e saber mais de permacultura. Ricardo, meu querido, valeu demais, muito bom como sempre. Eu agradeço, assim, cara, do fundo do meu coração, essa oportunidade que vocês estão abrindo, porque a gente fica aqui no Davi contra Golias, né? Eu acho que existem uns gigantes na internet, mas nós somos pequenininhos ainda. Então, quando a gente ganha esse tipo de plataforma aqui para levar essa mensagem, é muito bom. E, cara, a gente faz isso realmente pelas pessoas, né? Pelo planeta. E a permacultura pura, em essência, é isso. É fazer, de fato, pelo bem viver, né? Então, agradeço. Grande satisfação estar com o Adriano. Prazerzão, Daniel. E sigo aqui à disposição, Ricardo. Grande abraço, meu amigo. Valeu! E para você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.